Bom dia a todos. Que Jesus, nosso querido mestre, o mestre que nos ensinou o verdadeiro sentido do amor, possa estar presente em nossas vidas, hoje e sempre. Hoje eu trouxe um estudo chamado Os Amores que a Vida Ensina. O amor é um sentimento divino. É um sentimento que, ao longo de uma existência toda, e talvez de muitas existências que nós ainda teremos, nós estaremos experimentando nas mais variadas expressões. E a gente não entende o amor na sua essência. A gente tem uma ideia fragmentada e um olhar do amor através da nossa experiência. E aí a gente sabe que em todos os lugares nós vamos encontrar expressões do amor. E antes de começar a minha apresentação de verdade, eu queria fazer uma homenagem. Uma homenagem a um querido companheiro, que esteve na nossa casa durante muitos anos, trabalhou como tesoureiro, do nosso CAV, atuou aí como apoio na gestão do Instituto Popular Humberto de Campos, fez preleções durante muito tempo, reencarnou em determinado momento da sua trajetória, fez uma família linda nesse mundo, teve filhos maravilhosos, enfrentou a partida de um filho, que é algo que a gente não espera na vida de ninguém, e esteve aí durante muitos anos nas atividades de vendas de livros aqui do Salão Vinícius, todos os domingos. Então, antes de começar o meu estudo, eu não poderia deixar de dar assim o meu abraço fraterno, carinhoso, ao nosso da Gildo Rodrigues, que é esposa da nossa querida Alice, que assim sempre fraternalmente, com muita alegria, com muitos sorrisos, atendia as pessoas quando chegavam aqui no SEAC todos os domingos. A gente não vai ter a alegria da Gildo, mas a gente vai continuar com a alegria da Alice, presente aqui em todas as manhãs. Então, essa é a vida, Kardec dizia que nós nascemos, nós vivemos, nós morremos e nós renascemos ainda, sem cessar. Esta é a lei. E esse é o processo pelo qual nós estamos inseridos. E todos nós um dia partiremos deste mundo, mas deixaremos com certeza uma expressão da experiência que nós tivemos com as pessoas. E é isso que nosso querido Dagildo deixou para nós, A sua alegria, que era uma marca registrada em todas as manhãs que nós chegávamos aqui no SEAC e nós deparávamos com ele ali, não vendendo livro, mas ofertando conhecimento para as nossas vidas. Alice, meu fraterno abraço a todos vocês, e aos seus familiares. Muito bem, agora falando do amor. O amor é uma expressão extremamente transformadora. Sim, quando nós entendemos o amor da maneira mais essencial ou mais próximo da divindade, nós vamos compreender que o amor é lei suprema do universo. É lei que estabelece os vínculos que existem entre todos os seres, materiais e espirituais. Nós vamos compreender que nessa expressão que o amor é lei suprema do universo, que João Evangelista se inspirou ao dizer: Deus é amor. Mas o que é esse sentimento para nós? Então a gente vai tentar entender hoje um pouco da expressão do amor, nas mais variadas experiências humanas, porque o amor, ele tem essa força transformadora, ele faz com que a nossa vida tenha um outro significado. Nós vamos aprender o amor através da família, através da amizade, através das nossas relações conjugais, que a gente pode chamar de românticas, e também das nossas relações espirituais. Românticas aqui eu estou dizendo nas relações que existem entre dois seres que se amam. Basicamente é isso. E a gente precisa entender que o amor, ele vai se transformando a partir do nosso processo evolutivo. E aí não existe um padrão, a gente já começa falando, desconstruindo um mito. Não existe um padrão de amor que não seja aquele amor que vem de Deus, que ainda nós não conseguimos entender de maneira plena, porque nos falta a faculdade. Para entender Deus, que a gente entende hoje do ponto de vista espírita, através dos atributos de Deus, que foi trazido por Santo Tomás de Aquino, que foi ali
também tomado como conhecimento, né, por René Descartes, e a gente usou esse conceito na nossa doutrina espírita, está lá nas questões iniciais sobre Deus, e a gente entende Deus através dos atributos. Deus é imutável, Deus é imaterial, Deus é único, Deus tem os seus atributos, e é o mais próximo que nós vamos conseguir chegar de Deus, porque nos falta ainda uma compreensão maior, uma faculdade mesmo para entender Deus na sua plenitude. Por isso que, para entender o amor, que é uma expressão divina, ainda falta faculdade. Falta muita experiência para a gente entender o amor da maneira mais correta possível. Então a gente pode estabelecer uma forma de aprender o amor através da experiência, através do aprendizado. Porque o amor de verdade não deve fazer sofrer. O amor, do jeito que nós entendemos do ponto de vista espírita, mas pelo menos assim, nos aproximando um pouco dessa essência, o amor é libertador. O amor, ele rompe barreiras do tempo e do espaço. Esse sentimento nobre e edificante faz com que a gente perdure uma relação durante muitas vidas. A gente não fala hoje de dezenas de anos, ou bodas daquilo e bodas disso e bodas disso. A gente fala um amor que rompe as fronteiras das reencarnações, das múltiplas vidas. E a gente vai entender que esse processo de entender o amor é um aprendizado que a gente precisa compreender. Então, quando a gente estuda o Espiritismo, a gente vai se deparando, com esses múltiplos amores que nós vamos aprendendo através da nossa experiência. E a primeira experiência que nós temos do amor é a família. É inquestionavelmente a família a qual nós estamos inseridos. Pode até ser que na dimensão dessa experiência, o nosso sentimento não seja tão superior. Porque às vezes nós somos inseridos em determinados ambientes de muita dor e sofrimento. Nós convivemos com pais e mães, às vezes com muita dificuldade de relacionamento, que não nos ofertam carinho, que não nos ofertam a educação, que muitas vezes delegam isso a terceiros. Eu não estou falando só de um passado distante, onde as crianças eram enviadas para instituições de ensino para serem educadas. E a história mostra que isso foi algo que aconteceu o tempo todo. Eu estou dizendo que na atualidade existem pais e mães que legam esse trabalho a outras pessoas. As babás, por exemplo. Alguns anos atrás, uns 3 anos atrás, li uma reportagem em um jornal de grande circulação aqui do nosso país, aonde narrava esse problema social que nós estávamos vivenciando. Pais que delegavam a educação semanal dos filhos às babás, manhã, tarde e noite. Quando as babás voltavam para casa aos finais de semana, aquelas crianças entravam em crise emocional. Choravam copiosamente pela ausência daquele vínculo fraterno que elas haviam adquirido e desenvolvido por aquelas funcionárias. E isso é algo muito sério, porque esse vínculo não que deveria não existir e deve existir, mas esse vínculo afetivo deve vir primeiramente dos pais, daqueles genitores, daqueles que deram a vida a esses seres. Mas nesses casos que foram contados nessa reportagem, foi assustador de ver o comportamento das crianças frente a uma decisão que foi tomada pelos pais em terceirizar um vínculo afetivo que deveria haver dos seus pais. Então, a família, quando a gente reencarna, é a primeira oportunidade da gente entender esse sentimento. São os primeiros vínculos afetivos que nós desenvolvemos. Quando a gente reencarna e a gente começa o nosso processo de aprendizado, e a gente sabe que não é fácil, e só de pensar que a gente vai reencarnar inúmeras vezes ainda, dá até um frio na barriga. Eu pelo menos sinto, tá? Toda vez que eu penso que eu vou ter que reencarnar, inúmeras vezes ainda, e vou ter que aprender a andar, vou ter que aprender a falar, vou ter que aprender a fazer tudo de novo. Confesso a vocês que até me dá um desespero por dentro, mas Deus é forte, e a gente é forte, e percebe que faz parte do nosso aprendizado. Mas nós vamos sim reencarnar centenas, milhares, talvez, inúmeras vezes até nós atingirmos a perfeição e a felicidade.
Essa quantidade não existe uma maneira de mensurar, porque tudo depende exclusivamente do indivíduo que coloca a vida a favor do seu progresso, através dos infinitos aprendizados que esse indivíduo vai ter. Mas o que a gente compreende nessa relação familiar é que o amor é a primeira expressão dessas relações. O primeiro fato que ocorre é que quando a gente vai reencarnar, nós ficamos 9 meses ali, acolhidos, no útero da mãe. Talvez seja o espaço mais agradável, mais seguro, sem as dificuldades do mundo externo que a gente passa numa existência, desde que começa o processo reencarnatório. Quando a gente sai, a gente chora, e isso está lá no livro A Gênese, quando a gente entende o processo reencarnatório, que os espíritos vão ligando molécula a molécula, o perispírito ao reencarnante, e quando ele nasce, ele dá aquele grito para a nova vida. Primeira vez que eu li, até brinquei, ele está gritando porque ele está saindo ali, daquele aconchego da mãe. Mas é o primeiro espaço seguro do ser, e depois ele vai para a vida. E ele vai receber naturalmente, na maioria dos casos, o amor da mãe, o afeto através do toque, através da amamentação, e ali ele vai sentindo um vínculo afetivo com aquele espírito. E quando a gente lê no Evangelho, que o espírito sopra onde quer, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai, a gente tem essa percepção do ponto de vista espírita, que a gente não tem ideia de quem é esse espírito reencarnante. Mas quando vem para a vida, parece que Deus mostra para nós a força do amor. Que a gente começa a criar os nossos primeiros vínculos de amor e afetividade por aquele ser. E se a gente é pai ou mãe, principalmente a mãe, eu gosto muito de uma frase de Chico que fala assim, que existe algo entre Deus e as mães que só os dois conhecem. Existe um vínculo de amor entre esses dois seres que só os dois conhecem. Porque a mulher é capaz de dar a vida. Toda mulher, ela nasceu para a maternidade. A maternidade é uma escolha respeitável, mas toda mulher nasceu para a maternidade. E quando ela vai para essa tarefa, a sua vida muda completamente. Porque ela vai ter que não apenas alimentar os primeiros passos desse novo ser, mas ela vai ensinar o amor, que também é missão do pai. Pai tem que estar junto, pai tem que ensinar a amar, tem que educar, e é um processo que a gente vai levar a vida inteira e não vai conseguir aprender todas as lições que essas relações têm a nos ensinar. Mas ali naquele seio é o primeiro núcleo social, o berço das primeiras impressões que o espírito tem, o lugar onde aprendemos a amar e ser amados. E quando a gente nasce então em famílias com mais irmãos, aí a coisa fica mais complicada, porque a gente não sabe de onde esses irmãos vêm. E os filhos vão nascendo, e eles vão crescendo, e as diferenças vão brotando, e essas diferenças vão ficando evidentes. E se o pai, a mãe, e a mãe principalmente, não souber contornar as diferenças desses espíritos, o caos está implantado. Mas do ponto de vista espírita, a gente entende que esses espíritos muitas vezes combinaram uma reencarnação juntos para que juntos pudessem progredir. E o progresso traz em si um aprendizado no campo do amor. O amor pode ser racionalizado? Pode. Eu, pelo menos particularmente falando, tenho muito essa compreensão de que o amor não é simplesmente uma expressão subjetiva. O amor é racionalizado, nós podemos entender o amor segundo as nossas concepções. Por isso que não existe uma única fonte de amor, uma única expressão. A gente vai entendendo que ele vai se modificando e ele vai atingindo níveis superiores a partir do nosso progresso. Minha primeira reflexão sobre essa ideia veio da figura inesquecível de Jesus. Quando a gente estuda a vida de Jesus, que é para nós uma referência de espírito puro, que está lá na questão do livro dos Espíritos, inclusive, a gente entende como é que esse espírito ama. Ele ama como nós amamos. O amor de Jesus para com a humanidade é o mesmo amor de uma mãe para com um filho. O amor que a gente aprende no seio da família é o amor que Jesus tinha para com a humanidade. Como é que um espírito puro ama?
É mais ou menos uma formiga tentando entender a gente falando, né? Mas a gente precisa buscar essas referências, porque Jesus ensinou uma forma de amar que transcende todas as necessidades humanas. Todas. E entender o amor nessa premissa, né, que na família a gente aprende a amar e ser amado, onde a gente desenvolve os primeiros movimentos do amor na nossa jornada evolutiva nesta vida, a gente entende o papel da família na formação do caráter e na construção dos valores desse ser. A gente vai entendendo a importância do perdão e da compreensão nas relações familiares. Tudo isso numa conjunção de um espaço onde a diversidade geralmente é a característica principal. E nós percebemos, né, que nesse espaço familiar é onde a gente encontra muito próximo esse amor puro que Jesus nos ensinou. Muitas vezes quando a gente vê uma mãe em determinadas situações econômicas muito pontuais, deixa de comer para dar comida aos seus filhos. Isso não deveria acontecer em nenhuma família, não no mundo em que nós estamos vivendo. Porque segundo o livro dos Espíritos, toda a desigualdade social que a gente vê no mundo é obra do homem e não é obra de Deus. Mas em inúmeros casos a gente vê isso sendo noticiado. Às vezes uma mãe, né, ou uma família, o pai e a mãe deixam de comer porque o dinheiro não permite comprar mais coisas para que os seus filhos se alimentem. Às vezes a mãe e o pai deixam de comprar roupas para si para dar o necessário para os seus filhos. É um tipo de renúncia que a maioria de nós, quando estamos passando pela infância, a gente não entende. Concordam com isso? A gente não tem dimensão do tipo de amor que a gente tem dentro de casa. Às vezes a gente olha e fala assim, nossa, como meu pai é um horror, né? Não vou falar as coisas que às vezes o ser humano pensa, a gente não pode aqui, né? Mas as crianças, de modo geral, quando estão sendo educadas, elas acham o pai e a mãe os piores seres humanos do mundo. Mas o pai e a mãe têm que ficar firme para que esses caracteres sejam forjados neste ser, para que essa criança cresça fortalecida no mundo, cresça tendo limites e desenvolva naturalmente as características de uma pessoa de bem, uma pessoa que tem consciência da sociedade, do seu papel, né? de um cidadão efetivamente, né, inserido na sociedade, desenvolvendo o mundo em que está inserido. Se a criança não aprende a ter limites, no futuro ele não terá limites e muitas vezes, né, se corromperá, né, será sucumbido muitas vezes pelas promessas de um mundo doente. E se a gente não prepara essa criança para este mundo, a gente não prepara essa pessoa para os desafios que a vida vai trazer. Por isso que o amor, enquanto essência divina na expressão familiar, vai ser uma mola propulsora da sua existência. Se nós, por exemplo, olhássemos na história da humanidade, né, a história de Anne Frank, da Segunda Guerra Mundial, o quanto na sua expressão adolescente, num mundo onde estava um caos instaurado, aonde a humanidade havia chegado no ápice da maldade, né, ela surge ali, né, com uma profunda revelação e conexão com a sua família, trazendo ali nos seus escritos, e quando a gente lê o diário de Anne Frank, a gente percebe isso, essa relação fraternal que existia na dimensão adolescente da sua mente, num mundo em caos. Isso naturalmente nascido de uma expressão, de um sentimento desenvolvido no seio da sua família. Então não há lugares para desenvolver o amor adequados. Eu preciso ter uma casa de 3 andares com piscina, elevador, 3 carros na garagem, porque ali sim eu vou desenvolver o amor na minha família. Muito pelo contrário. O amor não é material, né? Você pode desenvolver essa expressão familiar do amor em qualquer lugar onde você estiver inseridos, né? Nós podemos estar numa casa de pau a pique, nós podemos estar numa casa de madeira ou num palácio, e o amor se expressar de maneira intensa nas nossas vidas, que vai fazer com que a gente crie memórias afetivas para a eternidade. Então, todas as questões materiais colocadas em nossas vidas, nas nossas experiências,
são recursos paralelos à dimensão do amor. O amor tem que transcender todas essas necessidades. E aí entra uma outra expressão do amor que a gente vive, que a gente aprende ao longo da nossa existência, que é o amor fraternal, que se expressa através na dimensão da amizade. E a amizade é um reflexo do amor universal. A amizade é, sem dúvida nenhuma, uma expressão de laços que duram a vida inteira, independente do tempo que se esteja juntos, independente de quantas vidas nós tivermos. A amizade, segundo Mário Quintana, é o amor que nunca morre. Adoro essa frase dele. Porque as verdadeiras amizades são sentimentos tão verdadeiros que perduram as muitas encarnações. E a gente vai encontrar esses amigos de hoje, do futuro, do passado, e a gente sempre vai ter a mesma expressão e a mesma reação, de uma alegria imensurável. Mas na família também nós aprendemos a sermos amigos, ou termos amigos na família. Os irmãos podem crescer como amigos e como irmãos. Pai e mãe devem crescer como amigos, mas como pai e mãe. Na hora de corrigir, somos pai e mãe. Na hora de amar, de sorrir, de experienciar a vida, na sua expressão mais contundente, o que a gente percebe? Que nós somos amigos. E os amigos são laços que Deus nos legou neste mundo para enfrentarmos o mundo com coragem e resignação. Sozinho, muitas vezes, a gente não consegue vencer as barreiras da adversidade. As barreiras que o mundo social muitas vezes nos impõe. As lutas que cada um trava dentro do seu coração, da sua alma, do seu entendimento de vida. Mas quando nós temos amigos, quando a amizade é verdadeira, ela supera todos os campos da vida humana. E eu me recordo de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, Frank Capra, 1947, A Felicidade Não Se Compra, que conta a história de George, um menino que sempre ajudou todos à sua volta, não só os seus familiares, mas todas as pessoas daquela cidade, que representava no filme uma cidadezinha antes da crise de 29, americana, que eclodiu no mundo inteiro, E na primeira ação de ajuda que George faz, vou ter que fazer spoiler para contar um pouco da história dele, ele salva o irmão do afogamento, que eles estavam brincando na neve, e ele fica surdo de um ouvido. E todas as ações na vida de George é para ajudar as pessoas da sua cidade, principalmente as mais vulneráveis socialmente falando, porque a sua família tinha uma empresa que construía casas populares a preços muito baixos, e a grande luta dessa família era de um homem da cidade que sempre queria impor sua visão capitalista ou de exploração, e o George nunca deixou, nem a sua família. E o filme vai decorrendo uma série de questões lindíssimas, que vale a pena a gente pegar num domingo à tarde, como hoje, por exemplo, e a gente tentar achar em algum lugar na internet para assistir. Por quê? A história conta de um anjo da guarda que está ajudando o George, está tentando tirar a vida, porque ele está no ápice do seu sofrimento. Mas tudo convergiu no seio da família para esse amor fraternal. E lá no final do filme, que eu não vou contar toda, senão vai perder a graça, mas ele fala uma frase, que é uma frase assim, muito marcante para quem assistiu o filme inteiro, e você consegue entender só no final. Ele diz assim: ninguém é um fracasso se tem amigos. Ninguém sucumbe às próprias dores se nós somos rodeados de pessoas que nos amam. Só que esse amor precisa ser conquistado. O amor é uma mão de via dupla. Penso que quando a gente lê o livro Pesquisa sobre o Amor, de Herculano Pires, a gente entende o amor nas mais variadas expressões, principalmente as filosóficas. Mas o amor de verdade é uma mão de via única. Nós não precisamos ser amados para amar. Isso é uma barganha, é uma troca. Para amar, nós precisamos desenvolver esse sentimento divino em nós e simplesmente amar.
Porque o amor é uma recompensa de longo prazo. O amor, que essa centelha divina dentro de nós, vai eclodindo de maneira, através das nossas experiências, e nós vamos potencializando o amor, para que lá no futuro, quando a gente atingir a perfeição, a gente entenda o amor na sua verdadeira essência, como Jesus entende esse sentimento. Mas o amor, sem dúvida nenhuma, através da amizade, perdura inúmeras existências. Ele faz com que as pessoas se ajudem mutuamente, fortaleçam a caminhada, Acolha as nossas dores quando nós precisarmos. Quem nunca teve uma dor, uma lágrima secreta, uma dor imensurável ali no seu íntimo, e teve um amigo para poder simplesmente contar as suas dores, chorar e aliviar a nossa alma? É para isso que servem os amigos. Até a gente já falou isso aqui inúmeras vezes, mas Rubem Alves falava que era necessário que as escolas ensinassem às pessoas um novo curso, um curso de escutatória. Porque escutar é divino. Aprender a escutar o outro sem colocar aquilo que você pensa, os seus valores, ou até as suas experiências, é uma dádiva, é um dom, é uma habilidade socioemocional que nós precisamos desenvolver. E quando a gente dá os nossos ouvidos a alguém que precisa, a gente penetra o âmago desse ser. A gente entende as suas dores, as suas dificuldades, as suas mais íntimas emoções. E a pessoa faz uma catarse, coloca para fora tudo que ela sente. É claro que em algumas experiências, nós precisamos nos preparar espiritualmente para isso. Porque às vezes tem pessoas que chegam tão carregadas do ponto de vista emocional, e elas colocam para fora, porque a gente permite isso, numa tal dimensão que, se a gente não se prepara espiritualmente, a fadiga se estabelece. Já aconteceu com inúmeras pessoas, mas depois a pessoa consegue se recompor. O mais importante é que aquela alma que estava ao ponto de tirar a própria vida, conseguiu achar uma válvula de escape, aquela válvula de segurança da panela de pressão, e ela conseguiu simplesmente se equilibrar. E através da escuta ativa, da escuta emocional, da escuta que simplesmente a gente não fala nada, a gente só deixa a pessoa falar. A pessoa coloca para fora tudo aquilo que ela sente e ela precisa. Então, é necessário que a gente entenda que na nossa jornada nós vamos encontrar inúmeros amigos. Amigos que a gente fez na infância, amigos da adolescência, amigos que nós fizemos na faculdade, na escola, amigos que nós fizemos no movimento espírita, amigos que eu, por exemplo, particularmente falando, desculpa usar as minhas referências, que nós fizemos no movimento jovem e que a gente se encontra até hoje. E que quando a gente se encontra, parece que nós voltamos, aqueles anos dourados dos encontros de mocidade. Quando a gente se abraça mutuamente, faz aquela roda de vibração, a gente sente o amor divino se expressando nos nossos sentimentos. A gente não entende racionalmente o que é isso, mas o sentimento está dado e a experiência está vivida. E é necessário que essas histórias de amor, através da amizade que a gente vivencia numa jornada, se esteja para sempre entre nós, nas nossas experiências, e estarão. Por quê? Porque a solidariedade, sem dúvida nenhuma, é uma das expressões do amor que se dá através da amizade. Então, nessa forma, nós percebemos que inúmeros amigos chegam nas nossas vidas o tempo todo. Concordam? Mas são poucos os que permanecem de verdade. É como falar de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Aquela música, você é meu amigo de fé, meu irmão camarada, é uma música que foi criada para a relação de amizade entre eles. Quiçá dizer da amizade que existe entre os membros do Roupa Nova, um grupo de música maravilhoso. Quiçá falar dos amigos que a gente vê entre os atores, que se casaram, formaram famílias e são amigos até hoje. Quiçá falar das nossas amizades, aqui presentes nesse salão e das que estão assistindo a gente na internet. Quantos amigos nós temos neste mundo?
Quantas pessoas passaram pela nossa vida, pela nossa existência, que hoje, quando a gente fecha o olho e quer buscar uma memória afetiva, a gente busca nas experiências que nós tivemos com essas pessoas, aquilo que nós vivenciamos. E esses amigos e essas amigas surgem, né, como lembranças que a gente jamais vai apagar da nossa experiência. É por isso que, do ponto de vista das dores humanas, nós precisamos entender definitivamente, e o Espiritismo ajuda muito isso, e algumas linhas filosóficas também, a dimensionar o sofrimento como uma experiência. Não apenas compreendendo que a gente tem que dimensionar o sofrimento como, né, uma resignação apenas, mas como um aprendizado. Né? Para os filósofos antigos, para os estoicos, por exemplo, o trauma deve ser substituído pela experiência. A experiência substituindo o trauma, ou seja, o aprendizado consolidado em nós, aquela experiência negativa se torna um ponto positivo, né, para o seu progresso, para o seu avanço. Da mesma forma que as nossas memórias afetivas, tudo aquilo que a gente experiencia do ponto de vista dos nossos sentimentos, são coisas que a gente vai levar para a eternidade, vai nos fortalecer a caminhada, vai ajudar a gente a dimensionar o nosso futuro, a fazer com que a nossa expressão da experiência humana se dê através desse sentimento chamado amor. E a gente percebe, né, que do ponto de vista espiritual, é inquestionável a força do amor, através dos laços familiares e através dos laços da amizade. Gosto de lembrar sempre que quando a gente lê os livros de André Luiz, que são fontes vivas de lições morais que a gente leva para a vida, tá? A gente percebe que todos aqueles benfeitores que André Luiz conta são espíritos falidos, espíritos que em algum momento da sua trajetória humana faliram de alguma forma. E no seu esforço de se levantar, encontraram ecos na sua jornada chamada amigos, que o levantaram, que estenderam as suas mãos, que fortaleceram a sua jornada transformadora, e a partir dessa transformação, se transformaram em benfeitores. Quando a gente lê o livro, por exemplo, Sexo e Destino, que é uma das obras mais fantásticas para entender o relacionamento humano, do ponto de vista das nossas emoções, eu sugiro a leitura e o estudo desse livro, porque é espetacular. A gente percebe que aquele benfeitor chamado irmão Félix não é só aquele amor que transborda nas experiências dos relacionamentos humanos, mas é o pivô de todas as tragédias morais que aqueles personagens vivenciaram. Mas ele teve a oportunidade dele se transformar através do amor. E ele encontrou esse amor nos familiares e nos amigos. E pôde transformar a sua jornada evolutiva, se transformando naturalmente ali, em uma das expressões mais significativas das obras de André Luiz, pelo menos na minha percepção. Tá? Quando a gente lê ou escuta a radionovela e vê quando ele faz a oração antes da desencarnação de Marita, a gente chora de perceber o quanto ele progrediu, né? Porque lá no final a gente descobre quem é ele de verdade, e a gente entende que aquela oração não é simplesmente uma oração, mas é um apelo da sua alma a todas as transgressões que ele havia cometido, e que naquele momento se materializou através de uma oração a Deus, da espiritualidade, pedindo para que aquela alma que estava partindo fosse amparada. E Marita desencarnou numa situação extremamente perturbadora, não só para ela, né? Mas para a sua consciência eterna. Porque é muito engraçado, a morte, né, ela não rompe as barreiras da memória. A nossa memória continua viva. E se nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções, a gente vai continuar reencarnando inúmeras vezes, até que a gente aprenda a colocar o trilho no seu devido lugar. O trem precisa estar no trilho, porque ele desgovernado, ele gera caos, ele gera problema. E as nossas emoções também podem ser motivos de discórdia, se nós não lidarmos bem com os nossos sentimentos. E aí a gente entra nesses dois últimos sentimentos, né, que são amores que a gente encontra na vida,
que vem e vão, que é o amor, naturalmente, através das relações conjugais, que talvez seja o mais difícil de entender, porque as nossas experiências nesse campo, nem sempre são as melhores. E a gente percebe que o amor verdadeiro não é aquele que se inflama e se extingue com uma faísca, mas aquele que, alicerçado na estima e no respeito mútuo, se conserva e se purifica com o tempo. Se transforma a partir das nossas perspectivas, das nossas necessidades. Quando a gente começa a entender o amor do ponto de vista conjugal, a gente sempre vai atrelar esse sentimento a uma busca da felicidade. Porque enquanto a gente está na família, a gente não medita sobre o que é ser feliz, de verdade. A gente tem tudo, a gente tem o pai, tem a mãe, tem a nossa casa, a nossa cama, a gente tem tudo que a gente precisa. Quem vai querer buscar felicidade ali? São raros os espíritos que conseguem ter discernimento nesse momento da sua vida e diz assim: nossa, como eu sou uma pessoa feliz. A gente não para pensar. E com os amigos então nem se fala, dependendo dos amigos que a gente arrumar e dependendo dos conflitos que a gente tiver naquela família, a gente sempre vai desferir aquela frase, que muitos de nós já dissemos: eu não devia ter nascido nessa família. Aí conhece uma outra família, começa a conviver com eles, e a gente fala assim: eu devia ter nascido com vocês, como vocês me amam, como vocês são bondosos. E a gente não faz ideia dos vínculos espirituais que existem ali, e por conta que geram esses sentimentos. Mas quando a gente vai para uma relação, a gente quer buscar a felicidade conjugal. E o que é isso? O que dimensiona a felicidade no campo do amor? Que tem essas expressões. Uma vez eu fiz uma palestra aqui chamada Os Quatro Amores, e parece muito com essa aqui que eu estou fazendo hoje, mas uma das expressões que a gente falou do amor é através das relações iniciais de qualquer relação conjugal, que se expressa através de uma mitologia que é o amor eros, a deusa do amor. E essa expressão do amor através dessa visão filosófica, ela é sem dúvida nenhuma biológica. Ela não se expressa através de sentimentos, porque sentimentos não têm necessidades, principalmente fisiológicas. E muitas das nossas relações conjugais, ela tem a dimensão das relações fisiológicas. O sexo, sem dúvida nenhuma, é uma expressão da nossa humanidade, mas atende a um imperativo biológico. Porque do ponto de vista espiritual, a gente tem que entender que sexo é expressão entre dois seres, é sentimentos. Está lá no Livro dos Espíritos. Como vocês entendem o sexo? É o sentimento entre dois seres. E esse sentimento entre dois seres é que promove a união entre esses indivíduos. E aí a gente percebe que nas nossas relações, a maioria delas, a gente não pode julgar naturalmente, porque só Deus tem o poder de olhar intimamente no coração de cada um e entender o que se passa na alma de cada indivíduo. Mas analisando as expressões da psicologia e daquilo que já convencionou-se falar sobre sentimentos, a gente compreende que é um ideal ter uma relação equilibrada. Mas se nós depositarmos a felicidade apenas nisso, e isto faltar, nós seremos infelizes. Algumas linhas da psicologia atribuem, naturalmente, algumas formas da gente expressar a nossa felicidade através de reforçadores. A nossa felicidade deve ser estabelecida não apenas num pilar, mas em vários pilares. A minha família tem que fazer parte da minha felicidade. Os meus amigos têm que fazer parte da minha felicidade. Aquilo que eu gosto de fazer, gosto de tocar um instrumento, gosto de ir na feira, gosto de passear no shopping, assistir um filme, eu gosto de viajar. Tudo isso dimensiona um arquétipo da felicidade que eu construo. Mas se eu construo a minha felicidade em torno de um ser, eu estou fardado ao sofrimento. Porque o dia que esse ser faltar, a minha felicidade estará estabelecida. E mais, se a gente acreditar que aquele sentimento de perfeição que a gente atribui a uma outra pessoa, ou a gente contar demais com uma pessoa, a gente vai se frustrar, porque nós somos humanos.
E a gente esquece disso muitas vezes. A nossa humanidade é imperfeita. E se nós depositarmos a nossa felicidade num ser imperfeito, nós estamos fadados ao sofrimento. Parece uma tragédia que eu estou falando, não, mas é uma visão racional dos relacionamentos humanos, que devem começar sim através do namoro, das primeiras experimentações, das primeiras experiências, e vai se consolidando ao longo da vida. A gente pode ter hoje, com o espiritismo, com filosofia, com todo o conhecimento que a gente já conseguiu adquirir, dizer que o amor se consolida com a experiência. O amor, à primeira vista, do ponto de vista espírita, não existe. A alma gêmea, então, nem se fala. Se tem uma tragédia no campo do relacionamento, é a alma gêmea. Que a gente briga e fala assim, o que existe são almas algemadas por laços de necessidades. Aí sim, a gente entende que existe sim um vínculo muito forte entre esses seres. Mas do ponto de vista do indivíduo, que nós somos seres imortais, atribuir a felicidade a apenas uma pessoa é quase um egoísmo. Então nós precisamos ampliar a nossa capacidade de amar. Amar alguém faz parte do nosso processo evolutivo, mas entender que alguém se vai no seu tempo, é também respeitar a dimensão do amor. Eu só descubro que eu amo alguém de verdade quando eu deixo essa pessoa livre para tomar as suas decisões. E muitas vezes é difícil para nós entendermos isso. Porque na minha cabeça eu amo. E por que ela não me ama? Por que ela não quer ficar comigo? Talvez eu não seja a pessoa para ela, mas se eu amar essa pessoa de verdade, eu não vou trancafiá-la dentro do meu coração. Eu vou permitir que ela viva a sua vida. E esse amor jamais irá se alterar. Jamais. Porque ele é verdadeiro, ele é perene, ele é forte, ele é equilibrado. Ele é um amor que nasce da espiritualidade, da nossa essência espiritual e não das nossas necessidades materiais. Porque a gente aprende num relacionamento que a gente ama alguém de verdade, e não precisa você amar alguém e ficar junto, Quem disse que para amar alguém precisa estar junto? Mas se você aprende verdadeiramente a amar alguém quando essa pessoa se torna inútil para você. Um religioso que fala muito isso. A inutilidade do amor, ou seja, você só passa a ter um valor do amor da outra pessoa quando você não tem mais interesse para ela. Ou quando a sua dimensão dos seus interesses, a pessoa não consegue mais atender. Ele chama de inutilidade do amor. E é muito interessante entender essa perspectiva, por quê? Porque a gente só descobre o verdadeiro sentido do amor, muitas vezes, ou quando a pessoa falta, e isso acontece na família, na amizade e também no relacionamento, que a gente não dá muito valor do dia a dia, mas se a pessoa se ausenta, a gente sente na alma. E a gente nunca sabe quando a gente vai partir desse mundo. Ou quando, efetivamente, a gente descobre que aquela pessoa se tornou inútil para mim. No sentido que às vezes teve um AVC, ela teve um problema de saúde muito forte. E aí o que acontece? Deixa eu explicar direito para vocês, tá? Para vocês não distorcerem o que eu estou falando. As nossas relações humanas, elas têm muito de troca. Quando a gente ama de verdade, não existe troca. Você simplesmente doa. Você atende tudo aquilo que a pessoa precisa. Mas quando você se ausenta por algum motivo, por exemplo, você tem um AVC muito forte, e você vai precisar da ajuda de alguém para você fazer tudo. Eu conheço pessoas que simplesmente abandonou o outro ou a outra. É disso que eu estou falando. E tem pessoas que aprendem o valor do amor essencial quando isso acontece, porque dedica a sua vida àquele outro ser. Não conheço uma pessoa só, conheço inúmeras pessoas no mundo que descobriram o verdadeiro sentido do amor conjugal quando um dos companheiros ou companheiras tiveram um problema seríssimo de saúde. Que aí você dimensionou o verdadeiro sentido do amor. Então a gente percebe, partindo aí para as nossas relações, para a gente encerrar, porque já é 10 para as 11 da manhã, que esses amores que a vida nos ensina, ele tem um propósito, de transformar a nossa existência, de fazer com que a gente se torne pessoas melhores.
E nós vamos errar inúmeras vezes no campo do amor, porque nós somos imperfeitos. Ou tem alguém perfeito aqui no salão? Levanta a mão. Quem vai ter coragem, né? Ou quem está assistindo a gente aí? Tem alguém perfeito desse outro lado da câmera? Não tem. Neste mundo só existe um modelo de perfeição, que é Jesus. Só existe uma fonte inesgotável do amor, que é Deus. O restante são experiências humanas, e nós estamos ainda aprendendo a lidar com tudo isso. Por isso que nas fases das nossas vidas, o amor vai se transformando. Se nós pensarmos em grandes almas da história humana, olhar Madre Teresa de Calcutá, Zilda Arnes, Mahatma Gandhi e tantos outros que vieram no mundo para servir e dimensionaram o amor numa altura que a gente não consegue atingir. A gente olha essas almas e fala assim: quando eu conseguirei amar desta forma? E a gente não precisa ir muito longe. Recentemente saiu agora um filme sobre a vida de Nicholas Winton, que eu já contei aqui há muitos anos atrás a história da vida dele, e agora materializaram a história dele num filme inesquecível. Mas o que foi Nicholas Winton? Um inglês, um britânico, que era jovem, trabalhava no mercado financeiro antes de eclodir a Segunda Guerra Mundial. E ele foi passear com um amigo em uma das cidades, em Amsterdã, enfim, uma das cidades ali da Europa. Só que na cabeça dele, ele estava vendo os movimentos da guerra, mas ela não havia se consolidado. Só que quando ele chegou nessa cidade, o que ele viu? Homens, mulheres e crianças com números no pescoço sendo enviadas de trem para algum lugar. Aquilo tocou a sua alma de tal maneira, de tal jeito, que ele fez? Ele não voltou da viagem. Foi ali em 1938, no final do ano, já estava esse movimento de captura dos judeus. E o que Nicholas fez então? Começou uma campanha que durou meses, resgatando crianças das mãos dos alemães daquela época, e enviaram essas crianças para as famílias britânicas. Ele usou principalmente as igrejas como fonte para envio dessas crianças, para muitas famílias britânicas. Em setembro de 1939, quando eclode a Segunda Guerra Mundial, o último grupo de crianças, Nicholas Winton conta na sua biografia que ele não conseguiu mandar. Mas ele não parou por aí. O que ele fez? Ele continuou o seu trabalho durante toda a Segunda Guerra Mundial. Se afastou do mercado financeiro, naturalmente, e entrou para a Cruz Vermelha e fez um trabalho extraordinário. E o que é mais interessante? Antes da eclosão da Segunda Guerra, Nicholas Winton conseguiu salvar 669 crianças. Anos se passaram, décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Essa história estava já esquecida. Até que, como todo bom britânico, ele tinha todos os registros das crianças, o nome, sobrenome e para onde foram. Ele pegou essa lista, que era um material histórico significativo, mandou para pesquisadores. Esses pesquisadores divulgaram a lista, parece a lista de Schindler, e isso caiu nas mãos de uma apresentadora de um programa britânico chamado That's Life, Esta é a Vida. E ela resolveu então convidar Nicholas Winton, e o programa conseguiu localizar uma dezena de crianças que já eram adultos. Mas colocou o Nicholas Winton ali, estrategicamente no salão, sem avisá-lo. E aí ela pega a lista e fala assim: olha, essa lista aqui com o Nicholas Winton, porque ele sabia que iam falar da lista. Fulana de tal, onde que está? Estava do lado dele. Ele olha assim, assustado, e ele já fica emocionado. Aquela apresentadora diz assim: quem foi resgatado por Nicholas Winton está aqui esta noite, se levante. Esse vídeo está no YouTube, a gente pode assistir depois. Mas é emocionante, porque aquelas pessoas se levantam do lado dele, ele tomado assim de espanto, assim de admiração, aqueles primeiros olhares que se cruzaram num passado sombrio, retornaram para aquele espaço, e aqueles olhos puderam agradecer aquele Senhor de singela beleza espiritual. E ele diz na biografia dele que isso é algo que todo mundo deveria fazer pelo ser humano. Ele não precisou desenvolver o amor só na família, entre os amigos ou no amor conjugal.
Nicholas Winton materializou o amor do jeito que a gente entende, ou pelo menos do que a gente deveria entender. O amor sendo a maior expressão das nossas vidas. E a gente percebe que isso vai acontecer o tempo todo. Até que um dia nós estejamos lá no mundo de regeneração, modelos como Nicholas Winton, ou como outros tantos que passaram pelo mundo, hão de nos ensinar o verdadeiro sentido do amor. Então, encerrando a nossa fala, amem, mas amem de verdade. Permitam amar e permitam ser amados. Coloque esse sentimento divino para fora. Não tenham medo de dizer para as pessoas o quanto elas são especiais nas suas vidas. Se você tem uma desavença com alguém e você ama essa pessoa, peça perdão. Essa pessoa pode se ausentar da noite para o dia e a gente ser impedido de dizer um tchau e um adeus. E a gente vai ter que viver com essa dor durante muito tempo. Porque um dia a gente vai se reencontrar e a gente vai perceber que o amor esteve presente em nossas vidas o tempo todo. O que a gente precisa fazer é desenvolver ouvidos de ouvir, olhos de ver e alma para sentir esse verdadeiro amor que Deus tem para nos dar o tempo todo. Um beijo no coração de todos vocês e uma linda semana.